Continuando a regra do paralelogramo, olha esse exemplo aqui. Você tem um vetor x e um vetor y. Nós vamos somar os dois usando a regra do paralelogramo. Aqui eu tenho o fim do vetor x, que é na ponta, e aqui eu tenho o seu começo. Tem o fim do vetor y e o seu começo. Quem fala a regra do paralelogramo? Que a gente vai pegar começo com começo. Então, vamos desenhar o vetor x aqui. 4 divisões. 1, 2, 3, 4. Vetor x. Começo do x com o começo do y. Então, aqui tem o vetor y. 1, 2, 3 divisões. Vetor y. Começo com começo. O que você faz agora? Você vai lá no final do vetor y e traça uma reta paralela ao vetor x. Traçando uma reta paralela ao vetor x. Você vai lá no final do vetor x e traça uma reta paralela ao y. Então, olha só aqui. Está errado. Por que eu estou mostrando assim? Porque tem muito aluno que faz de jeito. Isso está errado. Na prova você pode ter problema. Porque olha só, essa reta ela está paralela ao vetor y? Não. Então está errado. Essa reta tem que ser paralela ao vetor y. A reta ela está paralela ao vetor y. Então o que formou aqui? Um paralelogramo. Você vai vir aqui e vai traçar a diagonal. Ah, professor, é assim que eu traço a diagonal? Não, não é fim com fim. Você vai pegar os dois começos para traçar a diagonal, até onde as duas retas se encontram. Então, esse é o vetor resultante. Aqui não encontra as duas retas. Aqui está o sentido do vetor resultante. Quem é o vetor resultante aqui? O vetor resultante é o vetor x mais o vetor y. Então, está aí. Mais um exemplo de soma vetorial utilizando a regra do paralelogramo. Agora, a gente vai ter que tomar cuidado com o seguinte. É com o vetor oposto ou simétrico. Que ideia é essa? Você tem um vetor A. Você quer achar um vetor oposto a A ou simétrico de A. O que você vai fazer? O vetor oposto ele tem que ter a mesma direção do vetor A. Então, você tem o vetor A, você vai opor dele. O vetor tem que ter a mesma direção. Tá? Tem que ter o mesmo módulo. Então, agora, quantas divisões? 3. Esse que vai ter que ter quantas divisões? 3. Porque tem que ter o mesmo módulo. Então, tem quantas divisões? 3. Então, agora, o vetor oposto a A tem a mesma direção, mesmo módulo. Mas sentidos contrários. Esse aqui, entre aspas, está para onde? Para cima. Então, esse aqui vai ter que estar o quê? Com sentido contrário. Apresenta vetor oposto de A. E a gente escreve a dejeção. É o vetor A com menos aqui na frente. Então, o que tem escrito aqui? Oposto de A. Quem fala que ele é o oposto? É o sinal de menos. O que significa, na verdade, esse menos? Sentido contrário. Então, esse menos significa sentido contrário. O que tem sido aqui? O vetor oposto de A. Vamos achar o oposto de B? Aí você tem um vetor B. Você quer achar o oposto de B. O oposto de B tem que ter a mesma direção de B. Mesmo módulo. Aqui, módulo 2, que é o módulo 2. Mas sentidos contrários. Se aqui o sentido é para a direita, aqui o sentido é para a esquerda. Esse vetor aqui, ele é o oposto de B. Então, a gente chama ele de menos B. O menos é para dizer que tem sentido contrário ao de B. Então, o oposto de B tem que ter mesmo modo, mesma direção e sentido contrário. Por que isso? A gente não aprendeu a somar vetores? Também existe a subtração de vetores. Como que a gente faz a subtração de vetores? Por exemplo, aqui eu tenho um vetor A, 4 pedacinhos.
vetor B, 3 pedacinhos. O que a gente vai fazer? A gente vai pegar o vetor A e subtrair o vetor B. Então a gente vai pegar quem? Então, vamos pegar o vetor A e subtrair o vetor B. Aí é o seguinte, o que é o raciocínio aqui? Você não pega A mais B? A mais B, ó, você pega o vetor A e soma com o vetor B, dá uma resultante. E quando você pega o vetor A e subtrai o B, também dá uma resultante. Então você pode escrever assim, ó, o vetor resultante é A menos B. Só que aqui você tem que ser esperto. Você não sabe somar vetores? Isso você sabe, nós já fizemos vários exemplos. Nós vamos polígono, paralelogramo. O que nós vamos fazer aqui? Nós vamos pegar essa subtração e transformar numa soma. Como assim? Simples. Você vai pegar aqui, ó, o vetor resultante. Vai ser o vetor A mais menos B. Quem é o menos B? É o oposto de B. Então, na verdade, você vai pegar e pegar essa subtração e transformar em soma. Você vai pegar o vetor A e somar com o oposto de B. Porque nós sabemos a matemática, né? Mais vezes menos, menos. Então, essa que é a ideia. Então, olha só, que vetor é esse? B. A gente vai achar o oposto dele, o menos B. Mesma direção, mesmo modo, sentido contrário. Esse está para cima, esse que está para baixo. Então, que é esse? O oposto de B. Então, o que a gente vai fazer na verdade? A gente vai pegar o vetor A e somar com o oposto de B. A gente vai pegar esse e somar com esse. Aí, você que escolhe. Você quer regra do polígono ou do paralelogramo? Como eu acabei de dar exemplo de regra do paralelogramo aqui, eu vou fazer o do polígono. Olha só aqui, ó. Você vai pegar o quê? Fim com começo. Você vai pegar o fim do A com o começo de quem? Do oposto de B. Então, é isso que nós faremos aqui agora. Vetor A. Quantas divisões? 4 divisões. Para ficar assim o desenho ficar perfeito. Inclusive, se você estiver copiando o caderno, faz de régua para ficar tudo bonito. Então, ó, você vai pegar o final do A com o começo de quem? Do oposto de B. Então, vai ver. 3 divisões. Então, esse aqui é o oposto de B. Tem começo com fim. O que sobrou? O começo e o fim. Você vai unir os dois. Esse aqui é o vetor resultante. Não sobrou, não foi esse fim aqui? Aqui está o sentido dele. Quem é esse vetor resultante? É A menos B. Então está aí, subtração de vetores. Só que tem um detalhe. Aqui eu não peguei que foi A menos B. E se o vetor resultante for B menos A? Sempre colocando a flechinha aqui, porque eu estou trabalhando com quem? Com vetor. Então, eu vou pegar agora o resultante é quem? B menos A. Então, o que a gente vai fazer aqui agora? A gente vai pegar, somar o B mais o oposto de A. Então, o que a gente vai fazer? Achar o oposto de A. O oposto de A, o que tem? A mesma direção do A. Mesmo módulo, mas sentido contrário. Então, isso aqui está o oposto de A, menos A. Então, o que a gente vai fazer aqui agora? Nós vamos pegar o final de B, vamos pegar o final do B com o começo do oposto de A. Então, a gente vai pegar, que a regra do polígono é fim com começo. Fim do B com o começo do oposto de A. Vamos fazer aqui. Então, o que nós temos aqui? O B tem quantas divisões? 3. 1, 2, 3. Então, esse é o vetor B. Vamos pegar o final do B com o começo do oposto de A. Então, olha só aqui isso. Olha o oposto de A aqui, ó. Oposto de A. Quantas divisões? 1, 2, 3, 4. Então, vamos tirar esse aqui para não atrapalhar. Então, o que sobrou? O começo e o fim. Você vai unir os dois. Unir os dois. Então, aqui eu tenho o resultante.
Sobrou o começo e o fim. Olha o fim onde que está. Aí a pergunta é, esse vetor é igual a esse? Vamos ver. Os dois têm a mesma direção? Tem. Tem mesmo módulo, que é tamanho? Tem. Só que tem sentidos o quê? Contrários. Ou seja, esse vetor resultante não é igual a esse. Então fica a pergunta. Pegar A menos B vetorialmente é a mesma coisa de pegar B menos A? Não, são o quê? Diferentes. Onde vai estar a diferença? No sentido do vetor o quê? Resultante, ou seja, a propriedade que não é o quê? Comutativo. Lá na soma, sim, mas na subtração, não. Então, está aí, subtração de vetores. Eu estou indo mais devagar, pausadamente, porque eu tenho que fazer o desenho, você tem que fazer o desenho, para ficar mais tranquilo para os dois. Uma outra coisa que é raro, mas pode cair na prova, é essa ideia aqui. Você tem um vetor A. O vetor A tem dois pedacinhos. Vamos supor que um pedacinho vale 1 metro. Então, qual é o módulo do vetor A? Dois pedacinhos, tamanho de dois pedacinhos. Aí eu quero o vetor B. Só que o vetor B é 3 vezes o vetor A. Então, no fundo, o que você está fazendo? Você está pegando um escalar e multiplicando por um vetor. Então, a ideia é muito simples. Aqui tem quantas divisões? 2. O B é quantas vezes maior? 3 vezes. Então, o vetor B vai ter quantos pedacinhos? 6 pedacinhos. 6 pedacinhos. Aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Esse é qual vetor? É o vetor B. Ele é 3 vezes o vetor o quê? A. Só que o vetor B ele tem a mesma direção de A e o mesmo sentido. Ele só tem um módulo, quantas vezes maior? 3. Isso aqui tem 2 metros, aqui vai ter quantos metros? 6. Então, tranquilo. Essa multiplicação aqui de escalar com vetorial, muito simples. Então, agora tem um detalhe. Aqui eu achei o vetor resultante. Sempre estava achando o vetor resultante. Aqui tem quantas divisões nesse vetor aqui, que é o oposto de A? Ele tem quantas divisões? 4. Esse tem quantas divisões? 3. Aí eu pergunto, e o resultante? Tem quantas divisões? 4 divisões, módulo. Módulo. E esse? Qual é o módulo do resultante? Tem como achar o módulo do vetor resultante? Tem. É que eu vou explicar agora, achar o módulo do vetor resultante.